Como ler a Bíblia inteira durante o ano? De que forma eu vou estar lendo a Bíblia? Alguns métodos eu estarei falando no dia de hoje, nesse nosso programa, O que você quer saber. Você quer ler a Bíblia? Então fique ligado no dia de hoje. Você terá a oportunidade de conseguir ler a Bíblia inteira durante o ano. Saiba como fazer nesse nosso programa do dia de hoje. Vá se inscrevendo e vai seguindo esse nosso canal. Muito bem, esse é o nosso programa que você quer saber, maravilha de programa, cada dia mais sendo catequizado. Se você quer nos acompanhar pelos meios de comunicação, vá seguindo a DATV. E todas as vezes que você receber a notificação, porque tem algum programa no ar. E justamente isso, quer tirar dúvidas, já vai entrando na plataforma da DATV. Temos vários programas também, só escrever lá o que você quer saber, o nome do assunto que vai aparecer e você vai estar tirando todas as suas dúvidas e também sendo catequizado. Muito bem, como ler a Bíblia inteira durante o ano? Muitas pessoas perguntam, padre, olha, onde e como começar a ler a Bíblia? Porque muitas pessoas já começam lá do livro do Gênesis. Aí quando chega um certo momento, já não quer mais ler, porque são assuntos meio pesados. Começa a ler dos livros sempre mais fácil, né? Eu digo dos Salmos, que são orações. Ler as cartas paulinas, são conteúdos gostosos de ler também. Ler o Evangelho de São Lucas, que fala muito da infância ali de Jesus. Então, ler esses livros mais fáceis. Pois bem, mas como ler a Bíblia durante o ano? Por exemplo, se você participar da missa diariamente, você conseguirá ler a Bíblia durante 3 anos. Sim, se eu participo, primeira leitura, segunda leitura, Antigo Testamento, Novo Testamento, os evangelistas dos 3 anos que nós vivenciamos. Mas, como ler objetivamente a Santa Bíblia durante o ano? Muitas pessoas têm no decorrer do ano esse desafio, que muitas vezes lá no início do ano diz essa meta, eu vou ler a Bíblia durante esse ano, ou vou ler alguns trechos bíblicos. Realmente ler a Bíblia em um ano pode ser um objetivo desafiador, mas como ler a Bíblia inteira durante um ano? Isso mesmo, nada adianta ter um grande propósito da Palavra de Deus, porque às vezes só lemos e lemos, não entendemos nada, mas primeiro temos que ter de fato a luz do Espírito Santo. E naturalmente a vida cristã nos coloca em contato de fato com a Palavra de Deus. Nós devemos ter um grande entusiasmo, porque o grande erro de muitos cristãos e muitos católicos é nós pegarmos a Palavra de Deus, só ler por aquilo que nos interessamos. Por exemplo, eu pego, abro a Bíblia e aponto ali, então eu leio e começo a sortear naquilo que o Senhor vai dizer agora. A palavra de Deus também não é isso, não é dessa forma que lemos. Hoje existem técnicas e métodos, por exemplo, da leitura orante da palavra de Deus. Eu procuro ler o Evangelho do dia, ou a leitura do dia, e começo ali a fazer uma leitura orante daquela palavra. Mas eu quero traçar aqui alguns objetivos importantes. Primeiro, não tem jeito, antes de começar a leitura do livro sagrado, nós devemos traçar um objetivo. Aonde você quer chegar? Já começa por aí. Depois, se você está pensando em ler a Bíblia completa, então lista alguns livros católicos, livros que possam indicar de fato o seu caminhar, a sua instrução para isso. Tenha em mente o Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo. Então, junto com a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, para tirar algumas informações. Isso é claro. Grandes leituras necessitam de grande propósito, porque você realmente quer ler a Bíblia, daí você tem que questionar primeiramente isso. Como essa leitura pode refletir na minha vida, na minha prática cristã? Como o contato com a Palavra de Deus me torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor?
Porque a palavra de Deus ela pode fazer o bem e também pode fazer o mal. Quantas pessoas estão aí, outras denominações religiosas, interpretando a Bíblia do seu jeito, do seu bel prazer. Só ler aquilo que interessa, mas eu tenho que ter a ótica católica. Eu tenho que seguir o magistério da igreja, a tradição, a interpretação, para ter mais clareza. Depois, escolha o método de leitura. É muito fácil abandonar a leitura de um livro. Então, tratando-se de uma obra de detalhes, de atenção, então propõe a ler a Bíblia sempre com um método de leitura. Então, traça um texto. Por exemplo, existem sacerdotes nas mídias sociais que diariamente eles estudam a Bíblia, mas com um texto. Por exemplo, essa semana vamos estudar o livro de Colossenses, São Paulo aos Colossenses. Vamos traçar uma interpretação, por exemplo, do livro do Apocalipse, que é um pouco mais complicado, mas você vai lendo com uma interpretação de alguém que possa estar auxiliando e ajudando também dessa forma, mas traçando um objetivo. Porque nesse sentido, você pode optar por acompanhar a ordem cronológica do Antigo Testamento, o livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros, pode ainda optar por livros de temas específicos, claramente, para que você possa compreender um pouquinho melhor o contexto. Por exemplo, mais uma vez as cartas paulinas, você pode colocar a viver, ou melhor, 150 salmos, então eu vou pegar um salmo por dia. Você vai traçar um objetivo também, quanto um plano de leitura fundamental com objetivo aplicado em sua parte. Por exemplo, eu quero saber tudo sobre Nossa Senhora, Maria. Então eu vou traçar objetivos de passagem bíblica que fala de Nossa Senhora. Se você tem dificuldade, procura um sacerdote, que ele pode traçar um método para você também em relação a isso. Então, um método cronológico, de fato, os 12 meses durante o ano, quantidade de versículos você precisa ler diariamente para chegar à conclusão da Bíblia inteira. Então, uma pausa que você vai dar, que é preciso às vezes focar mais vezes naquele versículo, naquela passagem. Então, uma leitura alternativa também que você pode colocar a viver, né, de acordo com aquilo que você estará vivenciando. Então, são dicas importantes para nós. Talvez você vai ter alguma dúvida, talvez você não vai entender. Peça a luz do Espírito Santo que ajude e ilumine, porque a Sagrada Escritura, a própria leitura da Palavra de Deus, ela tem que nos colocar a viver no nosso dia a dia. Tem pessoas que acompanham casais da equipe Nossa Senhora e a obrigação do movimento é a leitura bíblica da palavra diária, escuta da palavra de Deus que faz. Então eles fazem cedo, então durante o dia, depois de meditar aquela palavra, ele vai trazendo para a vida. Talvez aconteça alguma coisa no trabalho, olha, cai bem essa passagem. E quando chega no final do dia, daí conversa com a esposa, aquela passagem que vivenciou e faz depois a oração conjugal. Então isso pode te ajudar também, alguns métodos alternativos. Às vezes você vai na igreja, na missa, e escuta o evangelho e não entende. Antes de você ir na missa, lê o evangelho do dia pelo menos, ou do dia anterior. Eu mesmo diariamente tenho minhas reflexões que eu faço, eu nunca leio o evangelho. A pessoa, você que não lê o evangelho. Eu só dou a citação, por quê? A pessoa ela tem que ler antes de escutar, de ouvir aquela reflexão que eu faço, você tem que ler. Não basta só ficar ouvindo o que o outro está dizendo, se você nem leu, Deus está falando com você quando você escuta a palavra. Escutar e ouvir é diferente. Escutar, eu estou lendo a Bíblia e Deus está falando comigo. Ouvir, eu estou ouvindo aquele padre, aquele sacerdote. O ouvir é o complemento do escutar. Primeiro eu escuto e depois eu vou ouvir esse complemento da minha leitura da palavra de Deus. Tá bom? Então, alguns propósitos que eu estou dando aqui com intensidade durante esse ano para que você possa ler a Bíblia por completo de fato e viver e corresponder à palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine, tenhamos essa convicção da Bíblia Católica em nossa vida. Tenhamos a responsabilidade, junto com o catecismo, de viver a própria Sagrada Escritura. Mas não deixamos de meditá-la, de colocá-la em nosso coração e de irmos em frente.
e você vai entender de fato que o Senhor nos fala através de sua palavra. Esse é o nosso programa. O que você quer saber? Como que está sendo o seu método bíblico? Você já leu a Bíblia diária? Tem pessoas que já leu a Bíblia inteira, várias vezes. Então coloque abaixo do vídeo também, vamos ter esse diálogo. Como que está sendo a sua leitura bíblica da Palavra de Deus? Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Até o nosso próximo programa. O que você quer saber?